Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida, mais um dia de Deus, mais uma oportunidade que você está dando para Deus, está dando para você, para Deus ensinar algumas coisas preciosas para a tua vida, para que a vontade dEle prevaleça, para que você seja abençoado, para que a tua vida dê certo. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Que a vontade de Deus é essa? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Que a vontade de Deus é a vontade de um pai em relação ao seu filho? Que a vida dele dê certo? Jesus um dia disse assim, João capítulo 15, verso 16, porque não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. E se ficar faltando alguma coisa, você pede ao Pai no meu nome, Ele vai te dar. Amém, meu irmão? Deus, eu interpreto esse versículo, parafraseio esse versículo falando o seguinte: Jesus te escolheu para a tua vida dar certo. Ele fez tudo o que era possível e necessário, que cabia nele, que era possível a ele fazer, para que a tua vida desse certo. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nessa verdade. Num Deus que foi capaz de morrer por você. Ah, Deus não me ama. Pô, que coisa mais absurda. Romanos 3, Paulo fala o quê? Porque Deus provou. Ele não vai provar, não. Ele já provou o seu amor por nós quando Ele entregou Jesus por nós quando ainda éramos pecadores. Eu só deixei de ser um pecador. O meu pecado, que eu nasci herdado de Adão e Eva, o pecado de ter sido gerado fora do paraíso, fora da presença de Deus, e esse é o motivo pelo qual todas as pessoas irão para o inferno. Qual o motivo, pastor? De não ter acertado com Deus esse pecado. Pecados, infelizmente, todos nós cometemos. Jesus morreu pelo meu pecado, o pecado que eu nasci, e pelos pecados que eu cometo. Tem muita gente que está se policiando assim: ah, eu não faço isso, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, Peraí, você tem um problema. Você tem um problema que veio de fábrica. É o que eu chamo, está na moda agora o tal do recall. Recall é essa chamada das concessionárias para os proprietários dos carros. Olha, foi detectado um problema no carro do ano tal, no chassi tal, do chassi tal. Vem aqui gratuitamente, será trocada essa peça. Meu irmão, Deus está fazendo esse recall com você e comigo. Ele está fazendo essa chamada. Volte para a concessionária, volte para aquele que te criou. E Ele vai trocar essa peça. Jesus disse assim, lá no Jeremias está escrito: eu tirarei de vós o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. O meu coração e o seu coração, nós nascemos fora do paraíso, nós nascemos fora da presença de Deus, nós nascemos fora daquilo que era a vontade de Deus. Ah, então, pastor, eu nasci assim, agora Deus vai me julgar porque eu nasci assim, meu amigo. Então, você não teve essa escolha de não nascer defeituoso, vamos dizer assim, mas agora você tem o direito de consertar isso de graça, sem custar nada, sem sacrifício algum. Efésios 2:8, porque pela graça, um favor imerecido, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tem gente que está se gloriando, batendo no peito, porque eu sou correto, eu não sou igual esse deputado, eu não sou igual esse cara da Petrobras, eu pago os meus impostos em dia, eu sou um bom marido, eu sou bom, meu amigo e meu irmão, você nasceu com defeito, eu nasci defeituoso, eu nasci com um problema chamado pecado, pecador no singular. E por causa desse pecado, existem pecados. Agora, o problema meu foi solucionado de uma vez por todas na cruz, há 2000 anos. Quando Jesus ele morreu pelos meus pecados e pelo meu pecado, e Ele ressuscitou para me inocentar diante do Pai. O que você fez com isso? O que eu tenho feito com isso? Você precisa se render a esse amor. Você precisa se entregar a esse amor. Eu quero ler um texto aqui no Salmo 116, dois versículos. Uma pergunta que o salmista faz para Deus, fala assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você sabe dos benefícios de Deus em favor da tua vida? Salmo 103. Vamos voltar aqui para a gente aprender. Quais são os nossos benefícios? Quais são os nossos direitos? O que é um benefício? Benefício é algo que você tem direito.
Por exemplo, uma pessoa que se aposentou durante a vida toda dela, como funcionário ou como proprietário, foi pagando, seja a previdência pública ou a privada. E aí depois, com seus 60 anos, 65 anos, ele passa a ser um beneficiário. Ou seja, ele pagou uma porcentagem, foi descontado o salário dele, e agora ele vai receber esse benefício de volta. Sabe o que é o maravilhoso de Jesus? É que eu sou o beneficiário, mas eu sou o beneficiado. Agora, quem pagou o preço foi ele. Eu posso ser beneficiado com a vida eterna, mas o que eu fiz para merecer, ou para entrar nessa lista de vida eterna? Nada. Eu simplesmente criei, mediante a fé, eu criei naquilo que Jesus fez. E você pode se beneficiar disso. Você pode crer naquilo que Jesus fez. A Bíblia diz que nós fomos comprados por preço, e o preço foi o preciosíssimo sangue de Jesus. Pô, meu irmão, entre nessa listagem aí. Opa, eu sou beneficiário disso, eu posso ser beneficiado disso, eu posso receber isso em favor da minha vida, simplesmente por crer. Ele pagou o preço, foi o sangue dele que foi derramado, foi a carne, foi o corpo dele que foi moído, castigado e traspassado. E eu posso ter uma vida diferente. Olha aqui o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E agora ele vem reportando, relatando os benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Sabe os pecados que eu cometo? Sabe o pecado que eu nasci? É Ele quem perdoa. A palavra perdão, perdoar, significa não levar em conta, não colocar na sua conta. O que Jesus fez? Ele colocou na conta dele. Pai, o pecado do Marcelo, joga na minha conta. Os pecados que o Marcelo vai cometer, joga na minha conta. As transgressões do Marcelo, joga na minha conta. Aquilo que ele fez não querendo fazer, coloca na minha conta. Aquilo que ele fez querendo fazer, coloca na minha conta. Todas as minhas transgressões, todos os meus pecados, todo o meu pecado, todas as minhas iniquidades, todas as minhas falhas, todos os meus defeitos de caráter, Pai, coloca na minha conta. Ele quem perdoa. Pai, não leva em conta isso mais não, porque o Marcelo não dá conta de pagar não. O Marcelo não é justo o suficiente para pagar essa conta. O Marcelo não é santo o suficiente para pagar essa conta. O Marcelo, por mais, Pai, que o Marcelo se esforçar, por mais que ele quiser, por mais obras que ele fizer, ele nunca vai ter condições de pagar essa conta. Ele pode diminuir, minimizar em muito a prática de pecados, ou o cometer pecados, mas ele tem um pecado que ele não dá conta, ele não consegue. Ele não dá conta de pagar, ele nasceu em pecado, Pai. Então, lança na minha conta, coloca na minha conta. É Ele quem perdoa. Jesus, Ele é o próprio perdão. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, verso 32, que Deus nos perdoou, ou seja, nos inocentou, não levou em conta os nossos pecados, perdoando-nos em Cristo. Jesus é o perdão, Jesus é o sacrifício, Jesus é o Cordeiro Pascal. Esse tempo atrás foi a Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa judaica era o sacrifício de um cordeiro, onde o sangue daquele animal era passado nos umbrais das portas, nas vergas das portas, para que o anjo da morte, quando viesse visitar aquela família, como um julgamento de Deus lá em relação à saída do povo do Egito, em relação aos primogênitos, quando o anjo da morte viesse visitar como um julgamento de morte, de condenação, aquela família, quando ele visse, quando ele olhasse para aquele sangue, ele passava por cima. Páscoa é passar por cima, é essa passagem. Ou seja, vai existir um dia, meu irmão, que eu vou morrer, fisicamente falando, eu vou morrer. Esse corpo vai deixar de existir. E esse dia, se o anjo da morte vier me recolher, ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar o meu sangue, as minhas obras, os meus sacrifícios, as minhas justiças, as minhas práticas, as obediências, aquilo que as minhas religiões ou religiosidades, as minhas crenças, ou ele vai encontrar o sangue de Jesus na minha vida? Ele vai encontrar o que na sua vida? Porque um dia nós vamos ter esse encontro.
Jesus, ele morreu, ele é o Cordeiro Pascal por causa disso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele arrancou de mim. O dia que Jesus entrou na minha vida, ele arrancou de mim esse pecado chamado original. Ele arrancou de mim esse defeito de fabricação. E para sempre, o meu nome foi escrito no livro da vida e nunca mais vai ser apagado. Nunca mais. A Bíblia diz, Jesus fala, que aquele que vem a mim de forma alguma o lançarei fora. Ah, mas se você errar, quando você que é pai, você que é mãe, quando seu filho erra, ele deixa de ser filho? Quando a sua filha te desobedece, ela deixa de ser filha? Não. Errar, meu irmão, nós somos passíveis de erros. Pecados, infelizmente, cometemos e cometeremos. Mas esse pecado que me condenava, esse pecado que era esse defeito que eu nasci, Jesus, o Cordeiro Pascal, ele veio e tirou o pecado de mim. Pastor, e da minha vida ele tirou? Não sei. Você aceitou o sacrifício dele? Você aceitou o sangue dele em favor da tua vida? É ele quem perdoa, é ele quem te inocenta, não é você não. É Ele quem te perdoa, é Ele quem te justifica, é Ele quem te inocenta diante de Deus, diante do Pai. Um dia você vai encontrar com Ele. E o que você vai falar? Você tem esse benefício? O benefício da vida eterna, Jesus, João 10,10 diz o quê? Eu vim para que você tenha vida e você a tenha em abundância. Você tem esse benefício na tua vida? O benefício da vida eterna? O benefício que Jesus conquistou, Jesus pagou o preço. É como se a minha aposentadoria, a minha eternidade, alguém viesse pagando, eu sem eu saber, e pagasse, quando eu chegasse nos meus 60 anos, Marcelo, eu recebesse uma carta e falasse assim, ó, a partir de agora, até o teu último ano de vida, você tem direito a 10 mil reais por mês de aposentadoria. Pô, eu vou pular de alegria. O céu é isso. Alguém chamado Jesus fez por você. Alguém chamado Jesus morreu por você. Alguém chamado Jesus ressuscitou por você. Alguém chamado Jesus, ele pagou o preço da tua aposentadoria, da tua eternidade. Aceite isso. Aceite isso. Desfrute disso. Usufrua daquilo que Jesus fez, desse benefício. Amém? Já já nós vamos voltar e nós vamos falar, aprender os outros benefícios. O que Jesus fez em favor da minha vida. Amém?